Além do mundo em que vivemos, a realidade, existe uma outra dimensão, um lugar impossível, que já foi conhecido através da história por muitos nomes, mas hoje é chamado simplesmente de Outro Lado. O Outro Lado é uma dimensão de caos, morte, perdas, dor e medo. Uma dimensão que desafia o que conhecemos como lógica. Nessa dimensão habita as entidades ou elementos. O que impede que essa dimensão colida com a nossa e acabe nos destruindo é a membrana. Apesar do nome membrana, a própria não é algo físico. O outro lado não pode ser decifrado, mas se fôssemos tentar entender o que é a membrana, bom, está mais para um labirinto feito de névoa que separa os dois mundos, impossibilitando nós que habitamos na realidade de irmos para o outro lado e as criaturas que vivem no outro lado virem para a nossa realidade. Mas não pense que a membrana é algo 100% eficaz, senão as entidades não estariam agora na realidade. A membrana pode ser danificada e, consequentemente, abrir espaço para que cada vez mais o outro lado se manifeste na realidade. Ela pode ser danificada de diversas maneiras, até das coisas mais brutais ou até mesmo de coisas banais do nosso dia a dia, como lendas urbanas ou simplesmente um filme de terror. A membrana pode ser classificada de dois modos. O primeiro é o seu plano universal, que determina que o mundo inteiro pode estar saudável contra o paranormal, consequentemente fazendo assim o outro lado e suas manifestações enfraquecerem. Mesmo que a membrana universal que rege todo o planeta esteja saudável, pode-se danificar a membrana em pequenas partes, assim fazendo com que determinadas regiões sejam afetadas pelo outro lado. Pesquisadores do outro lado descreveram em um livro lendário como identificar se a membrana está fragilizada. Abre aspas. Lugares com a membrana danificada podem ser reconhecidos principalmente pela presença de uma neblina intensa e atípica, anomalias no sistema sensorial do corpo humano, temperaturas inconsistentes, percepção do tempo distorcido e alucinações compartilhadas. E há de se salientar que a membrana enfraquecida não é uma abertura direta ao outro lado, porque se isso vier a acontecer, resultaria no fim do mundo como conhecemos. A origem do paranormal. Todo local com a membrana enfraquecida contém uma origem que mantém o outro lado ativo naquela região, impossibilitando que a membrana se recupere naturalmente. Por isso que investigadores paranormais não devem só destruir as criaturas do local, e sim investigar sua origem para assim destruí-la e salvar aquele local. Há estudiosos que teorizam a manifestação do outro lado no seu 100%. Essa manifestação, ou estas manifestações, afinal, eles teorizam a existência de mais de uma, são chamadas de relíquias. Essas relíquias são o que impedem o outro lado de se separar completamente da realidade. Os estados da membrana. A membrana pode ser classificada em 5 estágios, cada um com seu nível de periculosidade, que obviamente vai aumentando com o passar dos estágios. Intacta. Esse estágio é quase que impossível. É um estágio onde a membrana está no seu 100%. Assim, nenhuma manifestação pode acontecer. Mesmo sendo descrito como impossível, há relatos na história humana onde, em certos lugares, a membrana estava no seu 100%.
mesmo que por alguns instantes. Estável. Nesse estágio, criaturas paranormais não podem ser vistas, mas manifestações sim. Afinal, o outro lado não se manifesta só a partir de criaturas. Tem certas pessoas que se entregam ao outro lado para conseguir poder. Em lugares com a membrana estável, essas pessoas conseguem usar o paranormal ao seu dispor, mas com muitas dificuldades. Danificada. É o estágio mais comum, infelizmente. Nesse estágio é onde criaturas paranormais são vistas e as pessoas que se entregam ao outro lado podem usar o seu 100%, seja ele para o bem ou para o mal. Arruinada. O estágio mais assustador já registrado, causado por desastres catastróficos ou massacres indescritíveis. Um ambiente ilógico, onde até mesmo as leis da física e as regras da realidade podem ser curvar perante a presença soberana do medo. Existe mais do outro lado do que da realidade nesse local. Aqui, as pessoas que se entregam ao outro lado ganham um poder imensurável. Essas pessoas normalmente pagam um preço para conseguir usar o outro lado ao seu favor, mas aqui esse preço não é cobrado, afinal eles estão tão perto do outro lado que nem precisam forçar para conseguir chamar a ajuda deles. Locais com a membrana arruinada são a pior coisa que se pode acontecer. Nenhum ser que habita na realidade consegue resistir à insanidade desse local. Esse é um estado hipotético. Não se sabe ao certo o que aconteceria se um local com a membrana rompida existisse. Essa dúvida enlouqueceu até o estudioso mais são. Eu gosto de imaginar que um local com a membrana rompida é o puro paranormal na mais sua forte essência. Mesmo com anos de estudo, é impossível entender tudo sobre essa dimensão. Os mistérios e surpresas que se escondem atrás da membrana nos surpreendem a cada dia, mas com o passar dos anos foi possível observar alguns padrões. Mas até onde se foi estudado, o outro lado é dividido em 5 elementos, que são sangue, morte, conhecimento, energia e medo. E são esses elementos que dão origem às criaturas que invadem a nossa realidade. Mas não é porque uma criatura vem de origem de um mesmo elemento que elas são ligadas. Por exemplo, se uma criatura de sangue receber um golpe, as outras não sentirão esse golpe, mesmo estando ligados ao mesmo elemento. Com os anos, foi se percebendo que o outro lado não é tão ilógico assim, como se pensasse, como se cada elemento buscasse um propósito dentro da realidade. Mas propósitos esses que, ao tentar ser descoberto, podem levar a pessoa curiosa à loucura. Mesmo com os estudos avançados cada vez mais, é difícil compreender tudo que os elementos fazem, porque essas descobertas vêm do conhecimento acumulado de pessoas que se entregam ao outro lado e, consequentemente, a um elemento específico. Mas esse conhecimento varia de pessoa para pessoa, como se cada pessoa tivesse uma visão diferente, mas ao mesmo tempo igual ao outro lado. No livro lendário do outro lado, vemos uma pequena descrição que pode ajudar ao entendimento dessa parte. Mas eu já adianto logo, o outro lado sempre vai ser incerto. Então não importa o quanto estudamos, não importa o quanto nos dedicamos a entendê-lo, a gente nunca vai saber ao certo o que é essa outra dimensão. Se a curiosidade bateu mais forte, fica aí a passagem que o livro lendário fala. Isto significa que o ritual de transcender não necessariamente seja um vínculo direto para se comunicar com o outro lado. Sim, uma maneira de acessar a percepção do outro lado já esquecida dentro de você. Fecha aspas. Eu sei que é difícil de compreender as loucuras do outro lado, por isso decidi parar o vídeo por aqui.